Fala aí, meus campeõezinhos do mundo. Meu povo, tudo bem? Eu vou tentar explicar para vocês por que um time que vinha tão bem como o Paris Saint-Germain, goleando todos os seus adversários e grandes adversários, à exceção do Botafogo, perdeu para o Chelsea, que era um desacreditado para alguns nesse Mundial de Clubes, que não começou bem o Mundial e que na temporada foi bastante regular. E o Chelsea não só ganhou do Paris Saint-Germain, porque eu acho que era possível o Chelsea ganhar, para mim o Paris Saint-Germain era favorito, o Chelsea poderia ganhar, porque não existe um abismo entre os dois times, mas o que chama muito a atenção de todo mundo é a forma com que o Chelsea ganhou. O Chelsea fez 3-0 no Paris Saint-Germain e no segundo tempo poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, poderia ter transformado numa goleada um time que vinha goleando todo mundo. O Paris Saint-Germain vinha de 5 na Inter, 4 no Atlético de Madrid, 4 no Real Madrid, 2-0 no Bayern, sem sofrer gols desses times. No meio disso perdeu do Botafogo e goleou o Inter Miami. Estou só falando assim de elite europeia que o Paris Saint-Germain tinha feito até essa derrota para o Chelsea. Para isso, eu acho que o Chelsea apoiou o seu jogo em 3 pilares. Eu acho que tinham 3 coisas que o Chelsea tinha que fazer muito bem. A primeiríssima de todas elas era correr mais do que o Paris Saint-Germain. Igual ou mais do que o Paris Saint-Germain. O PSG é um time marcado por boas individualidades, tem muitos bons jogadores que eu acho que vão ser favoritos para os prêmios individuais quando a gente tiver as premiações de FIFA e de France Football. O Paris Saint-Germain é um time taticamente muito bem trabalhado, mas também é um time que, para isso possa acontecer, para que a tática e o técnico possam aparecer, é um time muito físico. Corre muito, pressiona muito, muito intenso, e a partir daí ele faz sobressair a sua qualidade técnica e tática. Então o Chelsea precisava correr muito e correu muito, igual ou mais o Paris Saint-Germain, e taticamente precisava anular coisas que o Paris Saint-Germain faz muito bem. Para mim, o que o Paris Saint-Germain faz de melhor é a troca de posição que seus jogadores fazem confundindo a marcação adversária. Eu vou mostrar aqui para vocês. E depois também vou mostrar com print screens de jogadas-chave desse jogo. E o Chelsea depois precisava atacar bem o PSG. Como o Paris Saint-Germain gosta de pressionar os adversários lá na frente, eu já falei com vocês em vários vídeos aqui, depois de ganhar a Liga dos Campeões, a primeira coisa que o Luis Henrique fala na Movistar Plus, a TV aqui da Espanha que transmite a Champions, é como o time dele pressiona. O time sai de um 5-0 e ele não sai para falar de como que os atacantes deles tocam a bola, como que eles veem jogadas em profundidade. Ele fala, nenhum 9 no mundo pressiona como o meu. Então o Luis Henrique se orgulha muito dessa pressão. E o Chelsea sabia que o Paris Saint-Germain ia pressionar. Então o que o Chelsea fez? Explorou a bola longa. Mas o Paris Saint-Germain sabe que os adversários vão jogar bola longa. Então o que o Chelsea fez? Tentou fazer uma boa saída de bola longa onde ele pudesse aproveitar melhor esse quesito. E assim ele fez o primeiro gol. Mais ou menos assim ele fez o segundo, porque é com roubada de bola. E o terceiro a saída jogando. São mais curta. São 3 gols do Chelsea de formas diferentes, todos explorando o lado do Nuno Mendes e todos explorando algo que o Paris Saint-Germain faz muito bem, que nesse jogo o Chelsea fez muito bem, que é a dúvida. Qual o jogador que é o meu, por troca de posições? Vou mostrar para vocês aqui, eu vou apagar essa luz, porque senão acho que vai refletir muito o campinho. E vou baixar isso daqui para mostrar para vocês. Vamos lá, sempre torcendo para dar certo. Deu certo mais uma vez, normalmente dá certo também. Seguinte, meu povo, Chelsea azul, Paris Saint-Germain branco. Isso daqui é uma bolinha preta, é um imãzinho preto que eu consegui achar. Paris Saint-Germain começando o jogo com Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, aqui o Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, Désiré Doué, Dembélé e o Kvaratskhelia pela esquerda. O que o Paris Saint-Germain faz muito bem, daqui a pouco eu falo do Chelsea, é o Kvaratskhelia muitas vezes volta para essa posição de meio campista, e aí ou um zagueiro ou um lateral fica na dúvida se vai com ele ou não, ou se continua sendo a referência de Fabian Ruiz e João Neves. Se esse zagueiro vem, ele vai abrir esse espaço aqui, que o Fabian Ruiz pode se aproveitar aqui para atacar, ou que o Dembélé pode aproveitar aqui para atacar. Tem vezes que é o Dembélé que sai. O time está montado aqui no 4-3-3 com 2 armadores, e o Dembélé é que sai dessa posição de 9, e o zagueiro vem com ele e abre espaço para outro. No vídeo que eu fiz sobre a vitória do Paris Saint-Germain em cima do Arsenal, a semifinal da Liga dos Campeões, eu expliquei isso também e mostrei como o gol do Paris Saint-Germain sai numa dessas, uma troca de passes muito longa, o Dembélé volta para a posição aqui um pouco mais recuada, puxa o defensor com ele, o Fabian Ruiz entra no lugar dele. Fabian Ruiz, para mim, é um jogador muito subestimado do Paris Saint-Germain, porque sempre que tem esses movimentos de atacantes, ele lê muito bem onde que tem que entrar, ou quando o Kvaratskhelia puxa para cá, ou quando o Dembélé puxa para cá, o Fabian Ruiz está sempre pronto para entrar por aqui. E quem também faz isso muito bem do outro lado é o Hakimi. O Chelsea tinha
Eu tenho uma coisa quando os caras não ficam bem organizados. O Chelsea tinha o Pedro Neto marcando o Hakimi quase que individualmente, ia muito longe nas perseguições do Hakimi. Isso deixava o Désiré Doué com o Cucurella também quase individualmente, e do outro lado era mais dividido. Então o Chelsea estava muito atento a essas trocas de posições dos jogadores do Paris Saint-Germain. Ela acontece 2 vezes no primeiro tempo, aos 15 e depois aos 17 minutos, são 2 vezes seguidas, e aos 20 saiu o primeiro gol do Chelsea, no momento que o Paris Saint-Germain vinha crescendo no jogo. O Chelsea começa com o Malo Gusto pela direita, com por aqui o Chalobah, o Cowell e o Cucurella. Aí como volantes, Reece James, Caicedo e o Enzo um pouco mais à frente, Pedro Neto, Cole Palmer e João Pedro. O Chelsea tinha, primeiro, que correr igual ao Paris Saint-Germain, segundo, que essas trocas de jogadores do Paris Saint-Germain está atento, e terceiro, dar um jeito de atacar com a pressão muito alta e encaixada do PSG. O que o Chelsea fez foi usar o Cole Palmer, que era a referência do Nuno Mendes, para jogar um pouco mais aqui por dentro, e aqui ele não é a referência de ninguém. E o João Pedro muito por aqui também, para sair da marca do Marquinhos e procurar a marca do Beraldo. Isso fazia com que o Nuno Mendes tinha dúvida se ele vinha numa posição que não era muito a dele para deixar esse espaço aqui ou não. Quando ele saiu para deixar esse espaço por aqui, o Malo Gusto se aproveitou. E no lance do primeiro gol a gente vai ver que até está bem encaixada a marcação do Paris Saint-Germain para defender a bola longa do Sanches, porque não é o Cole Palmer passou a ser jogador do Fabian Ruiz e o Malo Gusto subiu por aqui, mas aí tem as individualidades que podem aparecer ou não. Foi um jogo muito ruim de Nuno Mendes, de Beraldo, de Désiré Doué, de Dembélé, que Kvaratskhelia também teve alguns momentos, mas não tantos. Então, além de tudo, o Chelsea conseguiu, a partir daí, fazer com que boa parte dos jogadores do Paris Saint-Germain jogassem mal. Eu vou tirar isso daqui e já vou colocar na tela para vocês verem, vocês já estão vendo agora na edição, as jogadas que eu quero analisar com vocês. Aqui é uma jogada do Paris Saint-Germain que vai fazer essa troca de posições. Olha como o Fabian Ruiz está ali embaixo na posição de ponta, o Kvaratskhelia está na posição de centroavante e o Dembélé está um pouco mais atrás na posição de meia. Essas trocas de posições do Paris Saint-Germain que eu falava anteriormente que eles fazem muito bem. A jogada continua com a bola vindo até o Nuno Mendes. Olha como que o Marquinhos, me parece, ele já está com a mão levantada, meio que, não sei se é o Marquinhos ou é o Beraldo, já está com a mão levantada vendo a jogada. O Fabian Ruiz já está puxando bastante a marcação. Olha como o Chalobah já não está mais na linha de 4, como tem aqui embaixo o Malo Gusto, lá em cima o Cowell, lá em cima mais o Cucurella, mas já não tem zagueiro nesse espaço que é deixado por aqui. A bola chega até o Dembélé, que percebe a entrada do Fabian Ruiz. Eu falo que o Fabian Ruiz é pouco valorizado no Paris Saint-Germain, porque ele lê muito bem esses espaços. É um bom passe do Dembélé para o Fabian Ruiz. Olha o Kvaratskhelia, que está na posição de volante, porque a única função do Kvaratskhelia nessa jogada era puxar o Chalobah para fora da zona dele de marcação e abrir esse espaço na defesa. O Fabian Ruiz faz muito bem o cruzamento lá do outro lado, e aí o Désiré Doué não finaliza e o Cucurella consegue salvar dentro da pequena área, que seria um gol certo na finalização do Paris Saint-Germain. Essa jogada, aos 15 minutos, o Paris Saint-Germain trabalhou muito bem para atacar o Chelsea. A segunda jogada é a que vai terminar numa finalização do Désiré Doué, que o Sanches vai defender muito bem. Aqui o Vitinha está com os 2 zagueiros fazendo a saída de bola. A gente vendo o Fabian Ruiz trabalhando como praticamente o único meio-campista e o resto estão todos avançados. Está o Dembélé aqui um pouco mais centralizado, que Kvaratskhelia bem aberto pela esquerda. Está faltando o Nuno Mendes, né? Ele só aparece na próxima imagem porque o Nuno Mendes estava fazendo uma movimentação para aparecer como centroavante. A gente vê o Dembélé com a bola aqui, o Kvaratskhelia bem aberto, e está o Nuno Mendes fixando os zagueiros do Chelsea. Se o zagueiro do Chelsea bobear, esse cara vai sair na cara do gol, por mais que seja um lateral esquerdo, tem que ficar esperto em cima dele. Quando o Dembélé abre, e aí a defesa do Chelsea já foi afundada, e eles não podem dar o bote no Dembélé, senão o Nuno Mendes vai sobrar, o Cucurella fica com medo dessa jogada em diagonal do Dembélé, fecha muito e abre espaço em cima dele, porque o Pedro Neto está com o Hakimi lá em cima, o Désiré Doué é do Cucurella, só que o Cucurella fica com medo da jogada do Dembélé, fecha muito, e o Désiré Doué vai receber ela em muito boas condições. Mas aí depois o Cucurella consegue consertar a jogada e não tem uma finalização com tanto perigo assim do Désiré Doué, que não fez um bom jogo. É uma jogada individual que se ele vai para cima melhor, se ele finaliza, por exemplo, como o Cole Palmer, a história do jogo poderia ter sido diferente a partir daqui.
Aqui já é 21 minutos e é a jogada do gol do Chelsea. Eu quero mostrar para vocês é que está todo mundo encaixado, olha. Está o Kvaratskhelia aqui com o Chalobah, está ali no meio o João Neves com o Caicedo, lá em cima o Désiré Doué em cima do Cucurella. Na verdade o João Neves está com o Reece James. Está aqui o Kvaratskhelia do outro lado. É o Kvaratskhelia? Não, é o Vitinha que está, perdão gente, é o Vitinha que está com o Reece James, o Caicedo com o João Neves, Fabian Ruiz aqui está no Cole Palmer, e o Dembélé está marcando o Sanches e fechando o passe em cima no Cowell. Se a gente pega o restante da jogada, Malo Gusto está sendo marcado pelo Nuno Mendes, e depois os 3 defensores do PSG, né, Beraldo, Marquinhos e Hakimi, estão se ocupando de João Pedro, Enzo Fernandes e Pedro Neto. Está todo mundo marcado, uma marcação bem encaixadinha do Paris Saint-Germain. Acontece que depois, se a gente olha o restante da jogada, é um erro do Nuno Mendes que vai possibilitar que o Malo Gusto avance e que depois faça o resto da jogada e o passe para o Cole Palmer marcar. Aqui é individual. Paris Saint-Germain fechou bem. O Chelsea sabe que é muito rápido o Malo Gusto, que essa bola do Sanches para o lado direito é muito forte e que lançando ele poderia em algum momento levar vantagem sobre o Nuno Mendes. Ele leva no erro individual do Nuno Mendes. Futebol tem dessas coisas, você prepara uma tática e torce para um lado se dá melhor do que o outro, por isso que o jogo é dos jogadores. O Malo Gusto se dá melhor do que o Nuno Mendes e a partir daí sai o gol do Chelsea. O segundo gol do Chelsea é um erro do Dembélé, a jogada inicial, e depois um erro do Vitinha no restante da jogada. Mas tem muito mérito do Chelsea, evidentemente. Aqui o Dembélé vai tentar um passe lá para cima, não é um passe fácil que o Dembélé vai tentar. Essa jogada não deveria existir, tinha que ser mais trabalhada. O Nuno Mendes está como um ponta, o Kvaratskhelia está um pouco mais centralizado, e lá em cima do Désiré Doué esse passe aparentemente era para ele nas costas do Cucurella, porque abriu esse espaço aqui, ó. Quem está fechando um pouquinho mais a defesa é o Caicedo, e está o Cowell aqui na mesma linha do Reece James. Esse passe do Dembélé vai bater na perna do Reece James, o Enzo Fernandes pega o rebote e passa essa bola para o Cowell de cabeça, e ele faz o lançamento para o Cole Palmer. Tem 3 defensores do Paris Saint-Germain, os 2 zagueiros mais o Vitinha, e o Cole Palmer vai avançar com muita velocidade. O erro do Vitinha é não ter dado o bote ou feito uma faltinha tática no Cole Palmer antes, ele afunda muito dentro da área para esperar a recomposição dos jogadores do PSG. Tem uma muito boa movimentação do João Pedro, e acontece que quando o João Pedro passa a ser problema do Beraldo, o Vitinha tenta fechar o passe no João Pedro também e abre esse espaço absurdo para um cara que finaliza muito bem como o Cole Palmer, e ele finaliza sem nenhum tipo de pressão. O erro do Vitinha é ir recuando demais, não fechando espaço no Cole Palmer, e depois ter fechado o passe e não fechado o drible e a finalização do Cole Palmer. Erra no início da jogada o Dembélé, erra depois o Vitinha. Muito boa jogada construída do Chelsea aproveitando isso. Ia ter contra-ataque, ia ter erro, vamos forçar erro dos caras e a partir daqui vamos correr, e fez isso muito bem. 42 minutos do primeiro tempo, vai sair o terceiro gol. Tá bem fechada também a marcação do Paris Saint-Germain, né? Malo Gusto e Kvaratskhelia por aqui, linha de 4 mais 3 jogadores do Paris Saint-Germain marcando 3 jogadores do Chelsea, e o Dembélé tá marcando aqui o passe do Chalobah e fechando o passe em cima também no Sanches ou lá em cima no Cowell. Acontece que esse passe vai vir para o Cole Palmer, que entra numa posição mais centralizada e gera dúvida no Nuno Mendes. Nuno Mendes não sabe se acompanha ou não. Na dúvida, a pior coisa que você pode ter no futebol é dúvida. Gera essa dúvida, o Cole Palmer recebe sozinho. Olha como o Nuno Mendes até reclama do Kvaratskhelia pedindo para ele ajudar, porque aqui ele já percebeu que iam ficar 2 contra ele, e é justamente o que acontece. O Cole Palmer conduz a bola desde trás do seu campo até lá na frente. Olha como nesse print aqui o Nuno Mendes já tem o Malo Gusto em cima dele, ele já passou a ser um problema. O Malo Gusto já é problema para o Nuno Mendes, não mais o Cole Palmer, e o Palmer vai avançar com muita facilidade. Aqui a gente vê que o Beraldo está fechando por dentro e o Vitinha está correndo atrás do João Pedro. Lá em cima o Marquinhos é quem vai voltando do outro lado da defesa. O Beraldo dá muito espaço também para que o Cole Palmer vai avançando. Ou ele não dá o bote para não desfazer a linha, o que é o normal, ou ele tem que encurtar esse espaço do Cole Palmer. E se ele não dá o bote para não desfazer a linha, o Vitinha tinha que recuar para dar a pressão em cima do Cole Palmer e não deixar ele dar o passe sozinho. Quando o João Pedro já está para receber,
aí já tem a indecisão, porque aí já saiu o Beraldo para pressionar, e aí o Vitinha tinha que ter acompanhado o João Pedro. Nesse momento aqui, já que o Vitinha não veio dar a pressão em cima do Cole Palmer, tinha que ser o Beraldo. O Beraldo saiu, desfez a linha, a partir daqui o Cole Palmer já tem a bola dominada, já está todo mundo no ataque, desfez a linha, e o Vitinha não acompanha o João Pedro. Olha como aqui deixa de ser um problema do Beraldo e passa a ser um problema do Vitinha, e quando o João Pedro finaliza, o Vitinha está muito longe dele. Erro do Vitinha nesse gol do Paris Saint-Germain, e muito bem construído o Chelsea, não é um contra-ataque, é uma transição, né? A bola estava na posse do Chelsea, então não é contra-ataque. Vou voltar a câmera aqui para mim. Não é um contra-ataque. E assim o Chelsea construiu os 3 gols, e eu mostrei antes 2 jogadas que o Paris Saint-Germain construiu bem, dentro do que ele gosta de construir. E uma, o Désiré Doué erra o passe, e na outra o Désiré Doué erra a finalização. Na que o Chelsea tem, o Nuno Mendes erra o domínio de cabeça, o duelo individual contra o Malo Gusto, e leva melhor. E depois tem erros do Paris Saint-Germain em tomada de decisão, um passe errado do Dembélé, quem é que vai pegar quem, dá o bote ou não dá, dá o bote ou não dá, com uma boa trama também do Chelsea, para que Cole Palmer saia de ser problema para o Nuno Mendes e que passe a ser o Malo Gusto problema para o Nuno Mendes, mas que no meio disso gere dúvidas. Gera dúvida no Nuno Mendes, acompanho o Cole Palmer ou vou atrás do Malo Gusto? Nessa dúvida, o Chelsea teve espaço para conduzir, espaço para chegar à frente e depois para finalizar as jogadas. Para mim, as chaves do jogo foram essas. Sempre vai passar por tomada de decisão, por ação individual dos caras, se vai passar bem a bola, se vai finalizar bem ou não, como foram os casos do Désiré Doué no 0-0 e depois no erro do Nuno Mendes. Chelsea acho que fez muito bem, não permite. Durante um jogo, o Paris Saint-Germain ia conseguir de vez em quando confundir a marcação do Chelsea com a sua movimentação. Confundiu. A questão é você reduzir isso ao mínimo, que isso não aconteça muitas vezes, que isso não aconteça toda hora, e que você possa marcar antes dos caras, né? Que você possa marcar antes dos caras, tirar a confiança deles e a partir daí jogar um outro jogo, que você vai recuar um pouco mais, você vai correr um pouco menos de risco. Então o Chelsea foi bem, não permitindo que o Paris Saint-Germain fizesse essas trocas de posições que geram dúvidas muitas vezes, e o Chelsea, além de ter ido bem na defesa, também foi muito bem no ataque, contra-atacando de forma muito precisa, gerando ele dúvidas no Paris Saint-Germain, dúvida no Nuno Mendes, dúvida no Vitinha, um erro individual do Dembélé no segundo gol, que geraram os gols do Chelsea. Então foi uma vitória muito bem trabalhada do Chelsea. O futebol passa, a tática do futebol passa por diminuir o que o adversário tem de bom e aumentar o que você tem de bom. E lá dentro do campo, os caras vão tomar decisões e as coisas vão acontecer e a partir daí os técnicos não podem mais controlar. Do que o Maresca podia controlar,